pouco sobre planejamento e proteção patrimonial internacional e utilizando instrumentos internacionais. Qual a diferença de utilizar instrumentos internacionais para instrumentos nacionais? Ou seja, o testamento, ele é um bom instrumento de planejamento patrimonial, mas às vezes conjugado com outros instrumentos ou outras ferramentas, a gente consiga obter vantagens para os nossos clientes. Ou talvez a gente consiga otimizar alguns processos. Digamos que consideremos as situações de vida que podem ameaçar o nosso patrimônio. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que não são boas de falar, são tabus. E talvez essa seja a maior dificuldade dos clientes, de falar sobre morte, sucessão, doença, problemas com filhos, problemas com herdeiros, com genros, noras. Podemos falar também sobre casamentos do mesmo sexo, ou seja, as pessoas às vezes têm uma pretensão e o resultado não é necessariamente o que se esperava. Isso tudo causa um impacto no nosso patrimônio. O nosso patrimônio, ele sempre está sujeito aos impactos jurídicos que determinadas situações apresentam. Então, a flexibilização de alguns processos, ela só vai acontecer se nós utilizarmos os métodos de planejamento e proteção patrimonial adequados. Muitas vezes nós não conhecemos o que existe fora do Brasil. E eu garanto para vocês, existem muitos e muitos instrumentos que facilitam e muito a vida dos clientes e até a nossa como advogados na hora de oferecer uma solução para o cliente. Hoje em dia é muito comum as pessoas viajarem ou migrarem para outros países, os filhos vão estudar em outros lugares, acabam ficando por lá, se casam com residentes de outros países, e todas essas relações, elas geram um efeito jurídico e às vezes envolvendo mais de uma jurisdição, mais de um país. E aí como se coloca tudo isso dentro do grande quebra-cabeças que é o planejamento patrimonial dessa família ou desse indivíduo ou desses indivíduos, né? A gente tem que pensar em soluções que são adequadas naquele momento, mas que podem ter reflexo depois. Ou seja, no momento que uma pessoa vem nos procurar e pergunta como é que eu faço para passar esses bens para meus filhos, a gente tem que analisar se aqueles filhos vão estar casados um dia ou não, se vão ter eles mesmos os próprios filhos, né? Ou seja, esse tipo de planejamento ele se diferencia de outros tipos porque ele é muito a longo prazo. Então, no momento que nós vamos tratar um caso de uma família, nós temos que ver quais são os objetivos da família, né? Quais são os pilares que aquela família quer se apoiar, quais são as fases que nós vamos acompanhar esse processo de planejamento. Depois, quais são os bens que vão ser levados à proteção. Como é que nós vamos proteger aqueles bens? Cada tipo de bem pode ensejar um tipo de proteção diferente. Um imóvel é diferente de um portfólio de investimento. Uma conta bancária em Londres é diferente de uma casa na praia, uma fazenda em outro país, pode ser uma fazenda no Uruguai, na Argentina. Existem pessoas que têm bens de maior vulto, como um avião, um barco, coleções de arte, propriedade intelectual, próprias empresas operativas. Existe uma gama infindável de bens que nós podemos tratar e usando instrumentos nacionais combinados com instrumentos internacionais para promover uma proteção bem mais eficaz. Mas por que investir tempo e energia nisso? Porque a gente nunca espera que o pior aconteça, a gente nunca espera que as coisas possam acontecer com o nosso patrimônio e com as nossas vidas. Eu sempre costumo dizer que o cliente brasileiro ele é quase que um Highlander, né? Ele é um imortal. Então as pessoas têm um certo tabu de falar de certos assuntos como morte, divórcio, relações extraconjugais, famílias extraconjugais, né? Ou seja, existem casos onde existem duas famílias correndo paralela e nenhuma delas sabe da existência da outra, e às vezes a pessoa, né, que levou a cabo aquela relação, ela quer proteger ambas famílias, mas não necessariamente sabendo que uma família saiba da existência da outra. Então, como fazer isso de forma eficaz, né? E de forma que contemple de maneira justa,
né, e legal todos os descendentes de uma determinada família, um determinado indivíduo. Então, nós temos uma série de instrumentos que hoje em dia são pouco conhecidos dos brasileiros, né? Até porque alguns foram muito mal falados no passado. Se a gente fala de companhia offshore, imediatamente já vem uma ideia de algo ilegal, corrupto, lavagem de dinheiro, né? E que sim, foram utilizados de forma errada, né? Por pessoas que eram criminosas, são criminosos. Agora, isso não quer dizer que todo tipo de offshore é usado para fins ilícitos, porque uma offshore é uma entidade legal, é uma entidade que tu declaras e é uma entidade que é transparente. Ou seja, depende de como ela é montada, qual é o propósito, qual é a jurisdição e quais são os prestadores de serviço que vão ser utilizados para isso. No momento que tu tens uma companhia offshore, por exemplo, para deter um ativo financeiro no exterior, tu vai declarar aquela companhia. Ou seja, ela não vai estar te escondendo algo ou escondendo de alguém. Ela vai estar lá, registrada na jurisdição da onde ela provém e devidamente declarada na tua declaração de imposto de renda no Brasil. Ou seja, a ilicitude ela existe no momento que a pessoa é criminosa e que o intuito de formação daquele veículo é criminoso. Caso contrário, ela é um instituto absolutamente lícito e legal. Para fazer as coisas de uma forma bem prática, que é o meu intuito, né? Eu não quero dar nada de teoria para vocês, eu quero passar da minha experiência, eu quero falar sobre casos práticos meus e aí a gente vai, né, destrinchando ele aos pouquinhos para vocês terem uma ideia do que é o trabalho, como é que ele pode ser feito e por que eu acho ele tão maravilhoso, esse tipo de campo de atuação. Então vamos supor o seguinte, digamos que nós temos o seu João, a dona Maria, são casados, comunhão parcial de bens, têm 2 filhos, um mora no Brasil e um mora nos Estados Unidos. Aí, o filho que mora no Brasil tem seus 30 e poucos anos, e a filha que mora nos Estados Unidos tem seus 35, para ser mais preciso. A filha se casou com um americano e tem 2 filhinhos. O filho no Brasil tem um companheiro do mesmo sexo e está querendo fazer um pacto civil para oficializar, né, a relação amorosa. Então, como é que funciona, né? Já começamos aí com o internacional. Por quê? Porque temos já 2 jurisdições, já temos 2 países com 2 sistemas jurídicos diferentes, legislação diferente, formas de conceber herança diferentes, forma de tributar diferente, né? E para complicar um pouquinho, vamos dizer que o filho, né, do casal, o Luiz, vai com um companheiro para o Chile. Então aí já temos 3 países, 3 sistemas, 3 tipos de tributação, 3 tipos de perceber o patrimônio. Aí a filha, né, nos Estados Unidos, casada com um americano, tem 2 filhinhos, e aí o seu João acredita que eles possam usufruir, né, do patrimônio que foi construído a vida inteira no Brasil, pelo seu João e pela sua Maria, pela dona Maria, e resolvem dar uma casa para a filha e o genro e os netos lá nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles compram a casa, mas como eles ainda pretendem viajar bastante para os Estados Unidos, né, o seu João e a dona Maria, eles resolvem comprar a casa no nome deles. Aí o filho, né, que mora hoje no Chile com o companheiro, o esposo, resolve pedir um dinheiro emprestado para o casal para montar a sua empresa lá no Chile, né? Então aí vejam como as relações jurídicas já vão tomando uma amplitude bem maior do que se ambos os filhos estivessem no Brasil, vivendo no mesmo estado e desenvolvendo suas atividades profissionais dentro do mesmo país, todos sob a mesma legislação, mesmo regime de bens e tratamento de herança e tributos. Se a gente dá um pause nesse caso, né, não, a gente, que nem no filme, né, pausa,
congela a imagem. O que nós temos aí? Temos Estados Unidos, Chile e Brasil. Qual é o primeiro erro que a gente vê aí? É a falta de visão do patrimônio internacional. Por que patrimônio internacional? Porque no momento que o João e a Maria falecerem, os bens que estão no Brasil vão ser herdados por indivíduos que não estão no Brasil. Como é que vai se operar esse patrimônio sendo transferido para os Estados Unidos e esse patrimônio sendo transferido para o Chile? Ou será que quem está no Chile, quem está nos Estados Unidos, quer manter esse patrimônio no Brasil? Mas se manter no Brasil, quais são os efeitos desse patrimônio nas declarações de imposto de renda de quem está nos Estados Unidos e quem está no Chile? Essas pessoas deram a saída do Brasil? Essas pessoas têm interesse em voltar para o Brasil? Essas pessoas vão usufruir desses bens no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, ou decidem utilizar em outro lugar porque vão comprar uma casa em Portugal? Ou seja, vocês veem como a amplitude patrimonial do ponto de vista da jurisdição ela toma uma proporção gigantesca no momento que as pessoas começam a circular. E hoje em dia a realidade que nós temos é que as pessoas circulam muito mais do que antigamente. É muito mais fácil hoje abrir uma conta fora, é muito mais fácil comprar um imóvel fora. Agora imaginem que o seu João e a Dona Maria não fizeram um testamento, compraram tudo no nome deles. Qual é o impacto fiscal disso, né? Ou seja, eles estão pagando o imposto de renda de todos esses bens, tudo que rende desses bens na pessoa física. Haveria uma vantagem se estivesse baixo uma pessoa jurídica? Este bem nos Estados Unidos, essa casa nos Estados Unidos, no nome do seu João, qual é a implicação disso no patrimônio? Qual é a obrigação fiscal vis-à-vis dos Estados Unidos? Qual é a obrigação fiscal vis-à-vis do fisco brasileiro? E nos Estados Unidos a gente sabe, existe uma indústria de liability, que é a responsabilidade civil. Se aquela casa está no nome do seu João, né, e digamos que haja um temporal, um ciclone, né, que não é raro nos Estados Unidos, especialmente em estados como a Flórida, onde os brasileiros adoram ir, né, e levanta o telhado e aquele telhado cai e bate no carro do vizinho, ou cai na cabeça do vizinho. Teve um caso assim. A responsabilidade civil do seu João, enquanto proprietário daquela casa, é pessoal, é direta. Existe uma maneira de proteger o seu João, existe uma maneira de fazer com que um acidente que ocorra, ou um incidente que ocorra com aquele bem, seja desvinculado da pessoa do seu João, ou limitado para o seu João. Qual é o tipo de entidade que a gente pode constituir para limitar a responsabilidade do seu João por algo que ele não tem nem dolo, nem culpa? Então isso tudo faz parte do planejamento e proteção do patrimônio internacional. Quais são os veículos que nós vamos colocar os bens dentro para que eles fiquem protegidos e protejam os seus proprietários? Né? Existem pessoas que têm coleção de carro, né? Às vezes esse carro pode estar sendo usado e acontece um acidente. Ou seja, como é que a gente limita a responsabilidade do detentor daquele bem vis-à-vis do seu patrimônio pessoal? Então existe uma série de instrumentos que a gente pode utilizar no âmbito internacional que não são conhecidos no Brasil. Por exemplo, as companhias offshore. As companhias offshore foram muito mal faladas no Brasil durante muito tempo, porque foram utilizadas para fins ilícitos por pessoas que tinham uma índole criminosa. Agora, porque se usou offshore para para praticar crime, não quer dizer que quem tem uma offshore seja um criminoso, muito antes pelo contrário. Offshores, companhias offshores, companhias de outras jurisdições que não a brasileira, são utilizadas para negócios, são utilizadas para diversificar investimentos, são utilizadas para proteger investimentos, né? Mas para fins lícitos.
e são constituídas legalmente e são incluídas na declaração do imposto de renda, ou seja, a autoridade fiscal brasileira tem acesso à pessoa e o que ela tem, ou seja, a pessoa que tem uma companhia offshore vai declarar essa companhia offshore na sua declaração de imposto de renda. E aquilo vai estar transparente vis-à-vis da autoridade fiscal. Então, tem uma série de preconceitos que tem que ser quebrados, porque no momento que a gente consegue oferecer esse tipo de solução para os nossos clientes, a gente vê que a vida dos clientes muda. No momento que nós utilizamos desses instrumentos para as nossas próprias vidas, esses instrumentos mudam a vida. A gente se acostumou, infelizmente, a uma dinâmica de desconhecimento. Então, no momento que nós temos uma conta bancária no exterior, a gente vê o que são contas bancárias em jurisdições onde o sistema financeiro é muito mais evoluído que o nosso. Em termos de serviço, em termos de possibilidades de investimento, em termos de flexibilidade, de mudança, por exemplo, de mudar. Hoje não vale a pena ter uma conta nesse país, eu quero ter uma conta em outro país, eu quero investir em uma outra moeda. A gente tem uma série de vantagens que não são oferecidas por institutos brasileiros. Então a minha ideia é fazer esse tipo de caso vir à tona para que a gente possa estudar eles juntos. Mas aí começam as perguntas, né? E se eu for oferecer essa companhia offshore para o meu cliente, né? Como é que eu vou saber por onde que eu começo, Alexandre? Por onde que eu começo com a companhia offshore? Bom, primeira coisa, tu tem que entender o teu cliente, tu tem que saber como é que funciona a jurisdição onde eles são residentes. Ele é residente no Brasil? Residente nos Estados Unidos? Qual é o tipo de bem que ele tem? Qual é o plano dele? Qual é o plano da família? Existem descendentes? Não tem? Existem outros bens, vai colocar tudo dentro da estrutura, vai colocar uma parte, já utilizou antes, fala inglês, não fala inglês, existe alguma jurisdição que gosta, não gosta, tem implicância com Bahamas, gosta muito de Luxemburgo, ou seja, todos esses dados têm que ser coletados antes de se pensar qual é a estrutura que vai se utilizar e qual é a jurisdição dessa estrutura. Então eu aconselharia o seguinte, primeira coisa, faz esse levantamento patrimonial, entende qual é o objetivo do cliente, tira os medos do cliente, porque o cliente ele tem muitos medos, ele diz assim, não, mas isso daí é no outro lado do mundo, eu não conheço, eu não sei falar a língua. Não tem problema, existem, na grande maioria das companhias provedoras de serviços que eu trabalho, existem brasileiros que falam português com os clientes brasileiros. Eu sempre primo pela facilidade da comunicação. Verdade é que nem todas essas provedoras de serviço aceitam clientes que vêm do nada. Ou seja, tem que ter uma relação, tu tem que conhecer já o provedor tem que confiar em ti. Agora, tem que ter uma coisa tem que estar muito clara na cabeça. O provedor de serviço não é necessariamente teu amigo, porque ele não vai te dizer o que é certo ou errado, ele vai querer vender o produto dele para ti. Cabe a ti, enquanto advogado ou advogada da pessoa, saber distinguir o que é um bom provedor, se aquele provedor está te embutindo serviços desnecessários ou não, às vezes acontece, né? E como é que a gente vai fazer para fazer uma triagem desses provedores. Infelizmente, só a experiência vai te mostrar, né? Ou seja, existem provedores de serviço que foram fusionados com outros, existem provedores de serviço que são muito antigos, que não acompanham a legislação necessariamente, outros que são muito caros, ou seja, existe uma série de elementos aí que você tem que mais ou menos tá de olho aberto para saber qual é a melhor configuração para o teu cliente. Agora, até onde fazer esse planejamento, né? Até onde proteger. Porque depois existem famílias que estão um pouco mais complexas na sua organização patrimonial. Ou estão completamente desorganizadas. E tu vai ter que organizar antes de pensar numa estrutura. Então, no caso do seu João e da Dona Maria, a gente teria que pensar objetivamente numa estrutura que contemple, né, pessoas que vivem no Brasil, pessoas que vivem no Chile e pessoas que vivem nos Estados Unidos. Para quê? Porque no momento que haja uma transferência de bens entre essas jurisdições, não exista um encargo tributário demasiadamente caro. Ou seja, nos Estados Unidos, o tipo de tributação ele é muito mais caro do que no Brasil. A gente acha que no Brasil a gente paga muito imposto de transmissão, mas espera até tu ver que países como os Estados Unidos e o Canadá é muito maior, né?
Suíça também. Então, assim, tem que se aproveitar qual é a forma de se adequar esse patrimônio à melhor tributação, né? Onde é mais favorável para a família, né, fazer esse tipo de transferência. No momento que se colocam os bens dentro da estrutura, vai haver um gatilho tributário também, né? Ou seja, aqueles bens vão passar a ser de uma estrutura e existe, né, os efeitos jurídicos da transferência desses bens para dentro da estrutura. Digamos que essa estrutura esteja montada, todo mundo acostumado com ela, e de repente seu João e Dona Maria, um deles tem uma doença séria e precisa de tratamento e precisa resgatar esses bens ou fazer uso desses bens, digamos, bens líquidos, né, ativos financeiros, e aí as pessoas perguntam, mas se eu precisar acessar esses bens, né, tenho acesso, não tenho acesso? E eu te digo, tens, óbvio que tem, os bens não deixam de ser teus, né? Tu não vais perder os teus bens porque vai se colocar numa estrutura. Tu vai sim protegê-los e dependendo do tipo de estrutura, e aí vem o porquê que eu disse para vocês que é importante saber onde está, qual é a jurisdição, tem que ser uma jurisdição séria, qual é o tipo de estrutura que vai ser utilizado, para que seja o acesso aos bens, no caso de necessidade, seja rápido, né? Ou seja, que não dificultem para que tenha acesso a esses bens. Então, assim, existem maneiras de se constituir mecanismos para que o acesso a esses bens sejam mais rápidos e mais efetivos. E quais são os maiores erros que as pessoas fazem no momento de constituir uma companhia ou um outro instrumento internacional, que eu vou falar depois. Mais adiante a gente vai falar sobre fundos, sobre trusts, sobre private trust companies, enfim. A ideia é mostrar para vocês uma série de instrumentos que existem aí no mundo jurídico fiduciário para que a gente possa oferecer para os nossos clientes e para as nossas próprias famílias, né, para proteger e planejar o nosso patrimônio. Então, a ideia é um dos grandes erros, né, é querer pegar a estrutura mais barata. Ah, porque o fulano fez a offshore dele, custou 2.500 e a que tu tá me oferecendo 3.000. Depende do prestador de serviço. Quem é que vai estar lá no dia a dia? Quando tu ligar, olha, preciso de uma distribuição, preciso comprar esse bem, preciso comprar um apartamento em Portugal, preciso vender um apartamento em Miami. Quem é que vai estar administrando isso aí no dia a dia? Tu tem que levar em consideração isso. A gente paga pelo serviço que a gente quer. Não necessariamente tu vais pagar barato e vai ter um bom serviço ou vice-versa. A ideia é que tu conheça o prestador de serviço. E para isso esse acompanhamento é importante. Porque embora tu monte a estrutura para o teu cliente, eventualmente esse cliente vai voltar para te dizer assim, olha, Alexandre, eu não estou satisfeito com esse prestador de serviço, esse trustee, né, que é o administrador, que é o agente residente, ele não necessariamente vai prestar o serviço que tu gosta, ou talvez até sim. A ideia é que se encontre um bom prestador de serviço, que tu tenha uma relação boa com ele, como tu tem com o teu gerente de banco. Ou seja, a ideia é que aquilo passe a ser parte da tua administração patrimonial. Então, assim, um dos erros que tem é a gente ir pelo menor preço. Ah, porque custou 1.500, eu vou fazer com aquele de 1.500, não vou fazer com o de 2 porque é $500 mais barato. É um grande erro isso, né? Outro grande erro que se faz, e eu tenho alguns casos exatamente como esse, é a família tem um patrimônio interessante e aí um dos membros do casal, né, um dos cônjuges, monta a estrutura offshore, fica de diretor e não insere o outro cônjuge ou outro membro da família como diretor também, porque era um pouquinho mais caro, que ia gastar $1.000 a mais ou $500 a mais. Aí no momento que um desses membros da família, né, um dos cônjuges falece e o outro não é diretor, aquela companhia fica bloqueada e os bens ficam bloqueados, ou seja, só vão poder ser alcançados no momento que ocorreu o processo de inventário naquela jurisdição. E às vezes um processo de inventário, quando uma das pessoas não era diretor ou não tinha acesso aos bens pela companhia, aqueles bens ficam bloqueados, né, aquela conta fica bloqueada, e aí até que se termine o processo de inventário, às vezes dependendo da jurisdição pode demorar de 1 a 2 anos, e um custo bem elevado, a gente está falando de 40 a 70 mil dólares só de custo de inventário,
pode inviabilizar, né, que os bens, inclusive, sejam aplicados ou investidos enquanto está bloqueado. Então, tem que ter muito cuidado na formatação. Então, um grande erro é tentar economizar. Não economize no início e tenha certeza de que aqueles bens estão sendo cuidados por uma entidade responsável, com track record, com profissionais que falam a tua língua. E é por isso tudo, gente, que eu falo de Dubai. Porque Dubai, por exemplo, e tem outras jurisdições parecidas, o sistema jurídico que rege, né, o sistema financeiro em Dubai, ele é o sistema Sharia, né, é o sistema islâmico. Ou seja, ele não te dá a mesma segurança jurídica que o sistema jurídico das civilizações ocidentais que nós, dos países ocidentais que nós conhecemos, como o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, Suíça, etc. O sistema jurídico é baseado em outros princípios, em outro tipo de regramento. Ainda mais, existe uma centralização do poder numa família. Né? É a família do sheik que regula aquilo lá tudo. Então eu acho bem perigoso a gente deixar os bens todos numa companhia embaixo de um sistema jurídico como o sistema jurídico que tem em Dubai. Embora exista uma série de vantagens fiscais para grandes empresas, isso não quer dizer que para indivíduos e famílias com patrimônios que vão até 10 milhões de dólares isso valeria a pena. Enfim, é uma questão a ser analisada, tem gente que gosta, gente que usa, é uma questão pessoal. Para os meus clientes, eu sou muito tradicional na escolha das jurisdições, na montagem de veículos internacionais, seja para negócio, seja para proteção do patrimônio.